Em junho do ano passado, a Maria Fumaça, que ficava na Praça Francisco Schmidt, no centro de Ribeirão Preto, foi levada para Campinas, onde é feito o processo de restauração que está quase no final. Esse é o assunto do Câmera Retrô. Para a gente falar sobre esse retorno da locomotiva, comigo está aqui no Visita Denis William Esteves, presidente do Instituto História do Trem. Denis, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no Visita na Record. Imagina, eu que agradeço. Denis, como é que está o processo, de restauração? A gente disse que está na fase final, o que já foi feito? Sim, ele agora está realmente na conclusão, Atualmente estão sendo feitos os serviços finais de pintura e a remontagem geral dos componentes, Ao longo desse 1 ano e pouco aí que durou o processo de restauro, foi feito quase que a reconstrução total da locomotiva. Então tinham vários componentes que ou foram furtados ou se degradaram no período em que ela ficou exposta na praça, Então não tinha casos ali de corrosão seríssima. A cabine, por exemplo, da janela para baixo não existia mais. Eram chapas que foram sendo colocadas ao longo do tempo para tampar o buraco da ferrugem da chapa anterior. Então, isso tudo foi recuperado. Ela passou por um processo de reconstrução de todas essas partes que estavam seriamente deterioradas ou que haviam sido furtadas. Vários componentes puderam ser repostos com peças de época que existiam no almoxerifado da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Então são peças aí com mais de 100 anos de idade e que hoje já não se encontra mais no mercado, Há décadas que já não são mais fabricadas. Então todo esse trabalho de restauro foi acompanhado também por uma pesquisa histórica muito séria, bastante abrangente. Nós entramos em contato com todos os museus existentes no mundo que ainda possuem no acervo locomotivas desse fabricante, que é a Borsig, uma fabricante alemã, para procurar detalhes técnicos, porque embora a empresa ainda exista, ela não fabrica mais locomotivas e a fábrica onde eram feitas as locomotivas e que guardava todo o acervo técnico com os desenhos, projetos, especificações, foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial e tudo isso se perdeu. Então foi um trabalho realmente muito minucioso para recuperar todos esses elementos que já não existiam mais, deixando a locomotiva o mais fiel possível ao original. Então, esse processo de restauração, vocês certamente devem estar acompanhando desde aí do início, ele está seguindo aí, digamos que fielmente, o que era a locomotiva original. Isso, todos os elementos dela, o painel de comando foi inteiro reconstruído, com todas as aparelhagens do mesmo tipo que existia na locomotiva, considerando as modificações que foram feitas nela ao longo do tempo pela ferrovia, Então, isso tudo foi levado em conta. Todos os detalhes construtivos, por exemplo, a cabine foi inteira reconstruída usando ribites com uma combinação de ribites com parafuso. Uma espécie de ribite, ele é a face ribitada por um lado e uma face para atarrachamento de porca pelo outro. Isso segue os padrões originais da máquina, Então seria muito mais simples, por exemplo, fazer a solda. Nós tivemos esse cuidado de usar a mesma técnica construtiva e usar os mesmos materiais que foram utilizados na construção para manter uma fidelidade histórica. Então nós temos aí hoje a locomotiva com uma precisão aí em torno de 99,5% do original. Um elemento ou outro que infelizmente não teve como ser reconstituído. Agora, e a previsão para ela voltar? Quando é que isso fica pronto? Quando é que deve voltar aqui para Ribeirão Preto? A conclusão dela deve ocorrer agora, ainda no mês de novembro, com previsão para retorno de Ribeirão no início de dezembro. Após a conclusão, começa o trabalho, tem todo um trabalho de logística para o transporte, É preciso carretas, as permissões para trafegar com ela pela rodovia e fazer toda a operação logística de desembarque. Ô Denis, agora inicialmente, a previsão era que até a locomotiva voltasse sozinha aí, pelos trilhos. Só que isso não deve acontecer. As tratativas iniciais com a prefeitura é que, em função da criação do Museu Ferroviário de Ribeirão Preto, a locomotiva fosse cedida em comodato ao Instituto História do Trem, a prefeitura assumiria essa etapa do restauro
e o Instituto assumiria o restauro mecânico para que ela efetivamente voltasse funcionando para Ribeirão, voltasse em condições de marcha. Infelizmente, o comodato ainda não saiu por uma série de trâmites na prefeitura, esse processo acabou se atrasando, então isso inviabilizou a captação de recursos para fazer essa segunda etapa do restauro e executar esse serviço paralelo ao serviço já contratado da prefeitura, para que ela viesse pronta. Então isso fica para uma segunda etapa, né? A promessa da prefeitura é que ela vá ficar provisoriamente em um outro ponto da cidade, possivelmente o Parque Maurílio Biagi, e aí mais para frente ela vai para um outro processo de restauro, dessa vez para funcionar, e volte para o Museu Ferroviário como item do acervo. Pois é, agora essa ideia então inicial aí da prefeitura de colocar a Maria Fumaça ali no Parque Maurílio Biagi, como é que vocês avaliam isso, né? Foi feito um trabalho aí de restauro muito rico, foi feito um investimento, eu acredito que, não sei se era na época R$800 mil, né? Sim, 750 mil. Para fazer todo esse processo de restauração, ela não pode ser colocada lá, precisa aí de um aparato, de uma proteção, tanto uma proteção física quanto também uma proteção policial, não sei, de uma guarda municipal, já que tem tanto material de muito valor ali. Sim, essa decisão da prefeitura nos deixou um pouco preocupados, né? Toda a equipe envolvida no restauro ficou seriamente preocupado com isso, porque o ideal para essa locomotiva é que ela fique em um museu. Ela é um item museológico, embora seja um equipamento robusto, ao mesmo tempo ele tem um mecanismo delicado e tem diversas peças, aparelhos, componentes que são extremamente delicados, né? Um manuseio equivocado pode danificar e também, por serem à base de cobre, né? Ou bronze, ou latão, ou cobre puro, acabam chamando atenção para furto. Então, o ideal é nunca colocar a locomotiva em praça, em parque, em canteiro de avenida, né? Isso é um consenso mundial. As poucas locomotivas que ainda restam nesses locais ao redor do mundo estão sendo paulatinamente retiradas e levadas para museu. O Brasil ainda está um pouquinho atrasado nisso, mas lá fora praticamente não se encontra mais locomotivas expostas em parques, né? Todas elas estão dentro de museus. Então, agora a perspectiva é que, como essa estada no parque seja provisória, ali seja construída uma cobertura gradeada para impedir o acesso de vândalos ou coibir furtos e também um sistema de monitoramento com alarme, câmera e vigilância, né? Porque é um material precioso, né? Pois é. Um trabalho muito grande. Alguns itens, se forem furtados, não tem mais como repor, porque usamos as últimas unidades ainda disponíveis em almoxerifado, né? Então, alguns equipamentos ali, se roubarem, não terão mais como ser reposto. Solução. Não é nem questão de dinheiro, é questão de não ter mesmo a peça. Ô, Denis, eu agradeço sua presença aqui no Visita na Record. A gente vai continuar acompanhando aí esse trabalho, esse processo aí de trazer de volta a Maria Fumaça e vamos ver como é que vai ser o destino dela aqui na cidade. Certamente já fica aí um convite para uma próxima oportunidade, logo que ela tiver para desembarcar aqui ou que já estiver no local onde vai ser colocada. Eu agradeço. Muito obrigado mais uma vez. Estamos à disposição de vocês. Assim que tiver a data prevista para o retorno, nós entramos em contato e fazemos questão que vocês façam a cobertura da chegada da locomotiva. Estaremos lá então. Obrigado, viu, Denis? Até a próxima. Até.